Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana, sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje tenho comigo alguém que em 10 anos de trabalho tem quase o dobro das experiências profissionais. De hotelaria, ao marketing, ao copywriting, à gestão de redes sociais. É uma apaixonada pelo trabalho remoto e por isso fundou as Ricas em Construção, para dar poder a quem procura uma segurança financeira maior e mais liberdade profissional. Ela ensina, comunica e inspira comunidades online de pessoas que querem mais progresso pessoal, mais progresso profissional. Hoje tenho comigo a Margarida Porto. Margarida, bem-vinda ao Techia Talks, pronta para partilhar aí algumas perspectivas fora da caixa hoje? Olá Mariana, muito obrigada pelo convite, antes de tudo. E sim, vamos a isso, porque acho que o trabalho remoto é um tema que ainda é bastante polémico por algum motivo, mas sim, acho que podemos começar então aqui a abrir algumas cabecinhas. Boa, excelente. Vamos mesmo falar muito sobre isso e sim, continua a ser um tema bem hot topic, não é? Já lá vamos. Então, Margarida, eu gosto particularmente de saber aqui o início dos nossos convidados, os sonhos, as expectativas que vocês tinham lá atrás. E eu vi que no teu percurso tu começaste na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Que sonhos é que tu tinhas nessa altura? O que é que tu imaginavas que iria ser o futuro? Olha, na verdade eu fui parar à escola de hotelaria um pouco porque eu no secundário demorei muito tempo a perceber aquilo que eu queria seguir e acabei por ceder um bocado a pressões externas, não é? De o turismo é o futuro, porque estava a começar a crescer e a escola de hotelaria supostamente é a melhor do país e ainda por cima era praticamente ao lado de casa, portanto, assim vários fatores que pareciam interessantes, para além do facto de eu adorar viagens e ter muito interesse em, lá está, conviver com diferentes culturas e parecia, pronto, e a verdade é que o turismo também proporciona muito isso. E então assim, no terceiro período do 12º ano, eu decidi que ia para a direção e gestão hoteleira e pronto, obviamente tinha a média para isso, acabei por entrar. E na altura aquilo que eu queria era um dia vir a ter um hotel. Pronto, acho que toda a gente entra mais ou menos com essa perspectiva. E ao longo do curso eu tive altos e baixos, ou seja, eu ao final do primeiro ano senti, não sei se é bem isto que eu quero fazer, então fui trabalhar para perceber se era mesmo isto, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, e a prática permitiu-me perceber que eu até gostava. E depois ao longo dos anos percebi que aquilo que eu também gostava mesmo era trabalhar dentro da área do marketing dentro da hotelaria, por isso acabei por me candidatar a estágios voluntariamente dentro dessa área e comecei a ganhar este bichinho de ok, gosto muito de hotelaria, mas gosto muito também de ter a parte da criatividade, então vou tentar misturar isto tudo aqui. E quando saí da faculdade, acabei por ir trabalhar para uma empresa de consultoria em imagem e pronto, informação e etc. Ou seja, aquilo era basicamente um pouco de tudo para ajudar projetos hoteleiros que estavam a nascer, hoteleiros ou turísticos, independentemente. E lá está, criar a parte do negócio, da comunicação e fazê-los, pronto, vir ao mundo de uma forma com estrutura. E acho que foi um dos trabalhos que eu gostei mais, porque é super gratificante perceber que nós podemos fazer a diferença entre um negócio que vai nascer assim, meio sem direção e sem saber para onde vai, e de repente pegares num negócio, como por exemplo
Luz Houses, que são um complexo de alojamentos em Fátima, e de repente o projeto em que tu pegaste começa a ganhar prémios e isso tudo. Então eu percebi que eu gostava muito dessa parte de negócio, de marketing, de comunicação, e a dada altura, pronto, lá está, tinha este sonho de estar sempre a trabalhar em consultora, mas percebi que faltava uma parte mais criativa, porque eu não queria só hotelaria. Depois, obviamente, quando uma pessoa começa a meter mãos à obra, percebe que não chega só. E então comecei a querer explorar mais coisas e foi aí que decidi fazer a minha mudança de carreira. Ok, ok, já lá vamos. Boa, boa. Por acaso, curioso, sabes que eu nunca tinha ouvido que é muito comum a malta que vai para a hotelaria pensar em abrir o seu hotel. Que giro. Fiquei mesmo, que giro. É que nós temos algumas alunas que vieram da hotelaria, que já trabalhavam na área há muito tempo, que fizeram a transição para a tecnologia. E é curioso porque normalmente é uma área que puxa muito pelas pessoas, não é? Principalmente quem trabalha no terreno, não é? Com clientes, com mudanças, reservas, atendimento, recepção. Já nem vou entrar na parte de food and beverage, que acredito então que isso seja mesmo, Sim. mesmo um desafio gigante. Mas a verdade é que essa área da hotelaria e turismo, tu tens um contacto muito, muito grande com skills que são muito úteis em outras áreas. Tens contacto com o cliente, perceber problemas, encontrar soluções. Então, isto são skills que normalmente eu diria que se desenvolvem muito nestas áreas. Tu consegues enumerar algumas das capacidades que essa experiência de alojamento, de hotelaria te trouxe para o resto da tua carreira? Coisas que realmente foi ali que tu sentiste que aprendeste? Olha, eu tenho duas vertentes. A vertente do atendimento ao público, lá está, eu acho que toda a gente devia ter uma experiência de atendimento ao público, não necessariamente em hotelaria, mas atendimento ao público, seja restaurante, seja loja no centro comercial, seja no supermercado, não interessa. Porque acho Podíamos que ter isso, clientes, não é? exatamente, primeiro traz-nos esta questão da empatia, de nós também percebermos, ok, se calhar há formas e formas de falar com as pessoas, e que por mais que nós achemos, porque isto tem tudo a ver um bocado com uma falsa sensação de superioridade, não é? A nível de sociedade, que quem te está a servir de alguma forma parece inferior a ti, e isso não é verdade, está simplesmente a fazer o seu trabalho, portanto, logo aí, equilibrarmos esta noção de ninguém é superior a ninguém, estamos aqui todos, pronto, em dinâmicas diferentes, e por isso também ganhamos aquelas competências mais interpessoais de saber falar com as pessoas, mesmo quando estamos com frustração. Pronto, e a nível de customer service, não é? Convenhamos que as pessoas quando vão de férias, é engraçado, nós achamos, antes de começarmos a trabalhar em hotéis, que as pessoas vão relaxadas, não é? Porque é a ideia das férias. E normalmente vêm muito implicativas. E então ganhas imensa paciência, porque não podes simplesmente responder à letra às pessoas, aos clientes. Não estavam. Então ganhas muita paciência, muita ginástica e depois às vezes aturas, por exemplo, pessoas bêbadas ou pessoas que abusam um bocado dos limites e acabas por aprender a fazer este equilíbrio, lá está, entre criar uma distância, mas ao mesmo tempo ser acolhedora, ser sorridente, porque pronto, a hotelaria é muito sobre acolhimento, não é? E fazer as Certo. pessoas sentir-se bem. E então, estas competências são incríveis para tudo o que é customer service, vendas, tudo o que seja uma função em que tenhas de lidar com outras pessoas e de alguma forma negociar. Pronto, a hotelaria é incrível para adquirir estas competências. E depois há outra parte que é a gestão de crise, porque em hotelaria, aliás, havia uma página de Facebook que eu tenho imensa pena de ter perdido. Eu acho que era Diário de um Hoteleiro ou uma coisa assim, que eram só histórias completamente estapafúrdias, que muita gente acha que é, para mim só acontece de vez em quando, mas não, é uma realidade do dia a dia, que acontecem coisas muito caricatas e insólitas, que às vezes exigem uma gestão de crise muito grande da nossa parte. E às vezes é uma coisa tão simples como um overbooking. Ou seja, por algum motivo houve um problema nas reservas e de repente temos pessoas a mais para os quartos que temos. Ou então, como aconteceu uma vez num hostel em Lisboa, tínhamos o hostel cheio, mas tivemos que fechar um quarto inteiro
porque estava com percevejos e tínhamos que fazer uma desinfestação. Ou seja, todo isto sim mostra também um bocado a fibra das pessoas, é saber lidar com aquilo que, obviamente, é o descontentamento das pessoas e com razão, que elas aí têm a razão para estar chateadas, e nós sabermos perceber que como é que vamos resolver isto, principalmente no verão em Lisboa, em que está tudo cheio. E então acaba por ser assim uma ginástica muito interessante e isso, por exemplo, para a minha profissão atual, que é a gestão de redes sociais, por acaso agora não tenho clientes que exijam muita gestão de crise, mas já tive clientes em que eu tive que acordar às tantas da manhã porque por acaso acordei à meia da noite e vi aquilo estava a cair o Carmo e a Trindade e de repente eu tenho que ir para o trabalho porque tenho que resolver aquilo, lá está, de uma forma simpática, muito calma, muito ponderada, ter muito cuidado com as palavras. Portanto, nesse aspecto, a hotelaria é uma escola espetacular. E acho que ajudou-me muito nesse sentido. Excelente, excelente. Obrigada, Margarida, por trazeres esses pontos para cima da mesa, porque nós as duas nós trabalhamos aqui agora em áreas um bocadinho complementares, que é ajudar as pessoas a tirar maior partido da sua carreira, não é? Da sua vida profissional. E eu acho que um dos pontos fulcrais no meio disto é ajudar as pessoas a entender que o que elas fizeram até agora tem muito valor e vai ser muito útil daqui para a frente. Então, dar um abraço a esse nosso passado, não é? A dizer-lhe obrigada, eu aprendi isto, isto e isto, e escrever mesmo, pá, o que é que eu aprendi neste trabalho, neste emprego, principalmente nos que foram maus, malta, ok? Principalmente nesses. E realmente pormos em cima da mesa essa confiança, quase tornar mais sólido aquilo que nós achamos e acreditamos sobre nós que sabemos fazer. Por isso, obrigada por trazeres aí esses pontos que o lado da hotelaria te trouxe. E agora, eu queria explorar então esta mudança. A pergunta que eu tinha aqui é: ok, como é que isto acontece? Temos a Margarida em hotelaria, hotéis, se calhar já a perceber, epá, se calhar isto não é só gerir reservas, se calhar aqui falar sobre isto, o marketing é boa ideia. Ok, como é que isto acontece? Olha, eu na verdade sempre, até como hobby, sempre gostei muito de escrever, desde miúda. E então na altura tinha um blog, pronto, escrevia poemas e textos, ou seja, não era nada sequer daquela coisa de partilhar a minha vida e olhem para aqui, mas gostava muito de escrever, gostava muito de comunicar e lá está, no terceiro ano do curso eu estava naquela de queria ir mais para a vertente da consultoria, mas estavam a dizer na altura que eu precisava de muita experiência antes de entrar em consultoria, o que depois também se revelou não ser bem verdade. Bom, Mas eu nesse ano decidi, ok, então eu quero ter mais experiência do que aquela que é obrigatória no meu curso, porque o meu curso exige que faças 2 estágios ao longo do curso, portanto no segundo e no terceiro ano, e eu decidi fazer talvez um total de 3 ou 4 estágios. uhum, Um, e mal. trabalhar durante o verão e etc. Porque, na verdade, lá está, quem vai para a hotelaria, à partida, normalmente, sabe que o verão pronto, é época de trabalho, não é época de férias. E então eu comecei a adaptar isso logo desde o primeiro ano, para ganhar essa experiência. Um, e lá está, um dos estágios foi especificamente numa startup de. Era marketing era marketing digital para negócios hoteleiros. E então nós fazíamos a gestão de redes sociais, na altura, estamos a falar em 2014, 2013, 2014, portanto, Não, não as era redes nada disso. sociais Yeah. era um bocado aquela, era uma mordomia, não uma Sim. Nessa necessidade altura, como é se calhar, hoje. ainda era só i5, nem sei, o Facebook já. Facebook, nós éramos mais, pronto, trabalhávamos mais o Facebook, mas Instagram Zero. nem trabalhávamos sequer. Aliás, eu acho que na altura nem existia o Instagram. Já não me Impossível, lembro sim. muito bem Sim. qual é que é o Eu ano de venho em nascimento. 2017, portanto, não. Sim, sim. E Bom, então, pronto, nós começámos a fazer alguma gestão, e foi, na verdade, esse foi o meu primeiro trabalho remoto, porque o estágio era presencial, mas depois a pessoa, lá está, o dono da startup, decidiu ir viver para a Suíça, gostou do meu trabalho e disse: Olha, se quiseres continuar, podemos continuar e fazemos isto, pronto, remotamente. Eu, ok, tudo bem, perfeito. perfeito. Até sou eu que giro o meu horário, não tenho que me preocupar.
venho da faculdade, escuso estar a ir para Lisboa, porque aquilo ainda era uma estafa, hum, então está tudo bem. E lá está, ainda fiquei 1 ano e meio ou 2 com ele. E depois, pronto, ele decidiu acabar com a startup e ok, tudo bem, decisões de negócio. E eu acabei por não continuar, tanto que eu depois também, lá está, entretanto consegui um estágio na tal consultora, que é a TH2, e aí aprendi imenso. E acho que foi aí que eu percebi que queria fazer mais marketing do que propriamente ficar dentro da hotelaria. Porque, como era uma empresa muito pequenina, nós era um bocado, fazíamos o PPTO, não é? O pau para toda a obra. Então eu não trabalhava só na parte de consultoria, eu de repente também estava a trabalhar na comunicação da marca, também estava a fazer gestão de reservas, porque havia ainda outra empresa associada a essa que tinha alojamentos. De repente estava a fazer uma revista para comunicar com os clientes, depois estava a fazer, lá está, gestão de redes sociais, textos para site, e acho que gestão de formação até. Portanto, foi uma experiência que me deu, lá está, as pessoas muitas vezes preocupam-se muito em ir para grandes empresas logo e porque dá nome, não é? Mas a verdade é que às vezes estas experiências em empresas mais pequenas dá-nos uma maior abrangência de competências porque fazemos um pouco de tudo. E eu fiquei muito, muito feliz por ter tido essa experiência, porque lá está, apesar de não ser uma empresa grande, foi onde eu aprendi mesmo muita coisa, e pude perceber que caminho é que eu queria seguir a seguir. Portanto, com essa experiência, com a experiência da Hotel Buzz, que era a startup onde eu comecei a criar aqui um pequeno portfólio. E aqui só um entre parênteses para dizer que os meus pais disseram, nem, assim, se quiseres fazer outro curso estás à vontade, mas é financiado por ti, não há cá nem mestrados nem nada, olha, estás por tua conta. E eu, ok, então não vou fazer outro curso, porque pronto, os salários na altura também não eram incríveis. Então vou tentar fazer esta mudança assim na loucura, sem formação, porque na verdade eu tinha alguma experiência, embora pouca, mas dava para entrar num cargo júnior. Então peguei em Deixa-me tudo. só pegar num ponto que tu disseste aí, que eu acho que é outra perspectiva que às vezes as pessoas têm delas próprias e mesmo quando trabalham, que é esse palpador da obra é visto ainda de forma muito pejorativa, principalmente para o funcionário em si, para o profissional. Normalmente as pessoas dizem, eu faço 10 funções e só me pagam por uma. Eu ouço isto muitas vezes. Ou a carga de trabalho é muito superior. Obviamente que nós temos que tentar garantir um equilíbrio entre a nossa vida pessoal, o nosso tempo, o nosso descanso, para sermos depois altamente produtivos. Mas a verdade é que ser o PPTO, o pau para toda a obra, como tu estás a falar, ser um polvo, pá, dá-nos uma estaleca profissional, não é? Eu de repente consigo ajudar aqui, crio valor ali, crio valor ali, crio valor ali também, e consigo saltar de um para o outro, e consigo perceber o que é prioritário, o que é que não posso deixar cair, e o que é que eu sei que alguma coisa vai dar mal, não é? Vai dar cocó em algum lado, portanto eu não consigo ser perfeita em tudo. Agora, aqui eu tenho mesmo que garantir que isto não dá raia, aqui também não. Pá, ali, olha, vou fazer o que dá. E esta destreza, esta estaleca, esta capacidade de malabarismo, pá, isto é tão valorizado no mercado de trabalho, e eu gostava de trazer isto aqui para cima da mesa, porque tu estás a demonstrar realmente que também passaste por essa fase, também foste atrás do extra mile, não é? Eram 2 estágios previstos, mas eu fiz 3 ou 4. Isto faz muita diferença. E depois nós à frente conseguirmos ir buscar aquele juro composto das experiências que tivemos para trás, quase como um Jenga que não cai, muito pelo contrário, vai sendo cada vez maior e vai nos trazer à frente, pá, melhores oportunidades, um ambiente melhor, porque nós sabemos que aquilo eu fiz e não quero e aquilo eu fiz e quero, melhores pessoas à nossa volta, melhores propostas e um salário melhor. Portanto, tem realmente um impacto muito, muito grande na nossa vida e é bom, malta, ser pau para toda a obra, é bom. Portanto, valorizem essa parte. Só esta parte, porque adorei aí a tua explicação e a valorização, Margarida. Sim, sim, sem dúvida. E eu acho que, é assim, também isso é este sentido pejorativo que se dá ao PPTO.
Pronto, obviamente, parte tem muita razão, porque é aquela questão de estão a pagar um salário por 5 funções, e portanto há sempre aqui um equilíbrio, mas da nossa parte, do nosso lado, principalmente quando estamos em início de carreira, mas mesmo Principalmente quando estamos a querer mudar de carreira, eu acho que isto não há um origens. ideal ou um cenário perfeito. Mas nós atribuímos muito este sentido pejorativo, porque também ainda existe muito este, vou dizer entre aspas, preconceito, em que, ok, tu só és bom se fores especialista, mas existe toda uma outra parte da população que é mais generalista, que não olha para a carreira como uma escada, mas olha para a carreira como um conjunto de projetos. E não há um que seja pior do que o outro. Aliás, eu acho que é fantástico trabalhar com estes dois perfis na mesma empresa, porque enquanto um se calhar vai trazer mais conhecimento especializado e técnico, mais experiência dentro de uma mesma área, o outro vai trazer uma visão mais abrangente, que é um conjunto de experiências que depois também dá uma perspectiva diferente e que pode ser muito relevante e útil, porque quando nós afunilamos também a nossa visão, perdemos alguma perspectiva e lá está, não há um certo, não há um errado, acho que o ideal é até trabalhar estes dois tipos de perfil em conjunto. Eu sou claramente generalista, não, não há hipótese. Aliás, eu identifico-me muito com o conceito de slash career, que Uhum. é olharmos para a nossa carreira, lá está, como um conjunto de projetos. Portanto, eu tive a minha fase de hotelaria, tive a minha fase de copywriting, tive a minha fase em que queria só trabalhar gestão de redes sociais e, pronto, trabalhar remotamente e assim. Agora estou numa fase em que quero experimentar a vida de empreendedora e freelancer, então também estou a fazer vídeo de casamentos, estou a experimentar várias coisas, porque não, não é? Porque se calhar isto, no fim, se eu quisesse ir para uma função, se eu depois decidir voltar a trabalhar para uma empresa, quiser ir para uma função muito especializada, ok, se calhar não é a mim que me vão escolher e mesmo assim depende, porque eu acho que me vendo Uhum. bem e já consegui coisas que não estava à espera. Um, mas se calhar posso ir para uma função, por exemplo, sei lá, project manager, que já precisa de uma visão mais abrangente, uma noção mais deste equilíbrio de projetos, não é? Que eu faço na minha Uhum. vida toda, e que se calhar posso aplicar numa profissão em específico. Portanto, lá está, não acho que existam certos ou errados, acho que existe. hum, Temos de aproveitar as oportunidades que nos são entregues, não é? Às vezes são portas que se abrem, às vezes são janelas e outras vezes temos que ser nós a abrir as portas. E se nós, lá está, não estamos muito contentes porque estamos a sentir uma grande carga de trabalho, porque lá está, estamos a ser pau para toda a obra. Então, se calhar, aquilo que nós podemos fazer para mudar um bocado este chip é: ok, como é que eu vou usar estas experiências para colocar no meu currículo de forma a eu poder candidatar-me a uma função melhor? Como é que eu posso otimizar esta experiência que estou a ter? Como é que eu posso também aprender a colocar limites? Porque as relações interpessoais muitas vezes são super desvalorizadas um, na nossa carreira, porque nós achamos que temos que ser, não é escravos, mas serviçais a toda a hora. E se calhar às vezes temos que saber comunicar bem os nossos limites, explicar, tipo, ou seja, o equilíbrio, lá está, o work-life balance que nós queremos atingir. Muitas vezes também somos nós que abrimos a porta para que esses limites sejam ultrapassados, porque lá está, se nós definirmos a partir de X horas não trabalho, pronto, depois podemos assumir outras consequências das quais podemos ter medo. Mas a alternativa, se calhar, é um burnout, que também é péssimo. Então, lá está, todas as experiências, por muito más que possam ser, podem trazer-nos uma aprendizagem, podem-nos trazer competências. Agora, se nós passarmos o tempo a queixar-nos, aí não traz competência nenhuma, porque a única competência que estamos a desenvolver é o queixume. Então, eu sou muito a favor de não sermos demasiado otimistas, ou seja, não temos aquela positividade tóxica ou otimismo tóxico, tipo, também não concordo com isso. Não vamos entrar aqui na questão de vou fingir que está tudo bem quando não está. Mas não, é olhar de uma forma realista, ver o que é que de bom se pode tirar e o que é que de mau queremos afastar e podemos tentar
gerir na nossa vida. Ok, excelente, excelente. É mesmo isso. Por acaso não conhecia esse conceito de slash career, de ser uma carreira feita de várias coisas, mas adoro. E acho que cada vez mais essa vai ser a nossa realidade, porque estamos a evoluir um bocadinho também para a ideia de se calhar eu consigo ter o meu trabalho, mas também consigo ter o meu negócio, aqui de uma coisa que eu gosto, do meu hobby, que eu quero explorar. Já não há aquela carreira para a vida, não é? Pelo bom e pelo mau, portanto tem vantagens e desvantagens, depois cada um decide onde é que quer estar e realmente aproveitar todas essas mais-valias para chegar a um sítio novo em que eu realmente entendo que por A mais B consigo fazer a diferença nesta área e negociar até com a minha empresa, não é? O que é que eu preciso para mim para conseguir entregar mais para eles. Excelente, excelente, Exatamente. Margarida, ok. E eu gostei-te aqui há bocado quando estavas a falar da tua transição, portanto vamos voltar lá agora. Como é que isso acontece? Força. Então, Olha, estávamos a foi muito falar simples. disso. Ou seja, foi simples, mas foi. Desculpa, porque acho que estamos aqui a ter um bocadinho de delay. Não. Mas foi relativamente simples no sentido em que eu atirei o barro à parede, portanto foi um bocado, eu não tenho nada a perder, em último se eu não conseguir aquilo que eu quero, continuo na área onde estou, que na altura efetivamente estava com muitas ofertas de trabalho, e então aquilo que eu decidi fazer foi pensar como é que eu vou destacar-me, ou melhor, como é que eu vou competir com os licenciados em marketing, não é? Porque eu sou licenciada em direção e gestão hoteleira, porque é que hão de escolher a mim, o meu currículo, hum, pronto, em contrapartida, ou seja, em comparação com licenciados em marketing, tiveram 3 anos a estudar aquilo, provavelmente têm um portfólio melhor, porque também devem ter feito estágios ou assim. Então eu pensei, ok, não vou fazer um currículo normal. Na altura usei o Prezi, que é uma plataforma que dá para fazer apresentações assim mais dinâmicas. E eu pensei, ok, vou usar isto. Pronto, pelo menos só aqui já vou captar a atenção. E fiz uma apresentação sobre o meu percurso, disse porque é que queria mudar, disse o que é que tinha andado a trabalhar até lá, e aquilo que estava à procura, que era um estágio do IFP. Na altura, os estágios do IFP tinham começado há relativamente pouco tempo, muitas empresas estavam a aproveitar isso, e pronto, e comecei a mandar, lá está, foi numa altura, não era. Hoje em dia, tu para candidatares, a maior parte das candidaturas o pessoal faz ou pelo LinkedIn, que eu não gosto muito, ou aquelas submissões no Greenhouse e etc., ou por e-mail. Pronto, na altura era, eu diria, quase exclusivamente por e-mail. Então eu decidi fazer uma carta de apresentação que não fosse aquela básica de olá, eu sou Margarida, tenho não sei quantos anos, estudei isto. Não, fiz assim uma coisa com um bocadinho mais de storytelling e isso acabou por captar a atenção de muitas pessoas. Pronto, cheguei às entrevistas, obviamente preparei-me e acho que até agora, portanto, desculpa, na altura, ou seja, até conseguir o trabalho, o estágio que eu queria, acho que só houve depois de uma entrevista que me rejeitaram. Portanto, eu dei-me um prazo de, ok, eu quero uma coisa em específico, ou seja, eu também não quero ir para a primeira que me abre a porta, por isso vou-me dar tipo 1 ou 2 meses, porque tenho poupanças para isso, e vou ser picuinhas e então vou usar a entrevista também para eu perceber como é que a empresa funciona, o que é que eles valorizam, que oportunidades é que eu vou ter, porque eu não quero entrar lá para servir cafés, não é? Pronto, era um bocado aquela coisa que eu tinha medo que me acontecesse. Um bocado também com base em novelas e histórias que se contam que não eram bem verdade. Um, mas pronto, era um bocado inocente, então estava a tentar fazer essa análise nas entrevistas e a verdade é que recebi algumas propostas, até receber uma que eu realmente gostei. Identifiquei-me muito com a pessoa que me estava a contratar, que seria o meu team leader, e entrei. Pronto, e então acabei por ficar 1 ano nessa empresa. E depois decidi, ok, entrei como gestora de redes sociais e depois pensei, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Se calhar queria mudar para copywriting. Portanto, eu ao fim de um ano já estava a pensar, "Fogo, tu não sabes o que é que queres, já estava a sentir aquela síndrome, não é, de impostor, de tu se calhar nunca vais saber o que é que queres, porque tu vais-te aborrecer das coisas e pronto, mas ok, vamos tentar copywriting. Pronto, o único portfólio de copywriting que eu tinha era o meu blog e pronto,
a gestão de redes sociais, que ainda assim havia uma parte de criação copywriting. E aí já fiz um site para mim, ou seja, em vez da apresentação do Prezi, fiz todo um site, meti os meus cães para ver se captava a atenção. Identifica, é verdade, Ah, sim, eu já ganhei entrevistas por falar dos meus cães, portanto, sim, e que notei esse shift, que entrou logo assim aquele ponto de conexão e eu, boa, já consegui exatamente. conectar com esta pessoa, a partir de agora vai ser fácil. Boa. E então consegui, e aí já não era estágio, já era mesmo emprego, numa agência no Porto. E foi aí que a minha vida mudou toda, vim para o Porto, e fiquei 5 anos nessa agência. E aí cheguei ao fim de 3 anos e percebi, ok, eu não quero ser copywriter, quero voltar à gestão de redes sociais. Pronto, e voltei à gestão de redes sociais. Depois, obviamente, as plataformas também desenvolveram-se, as páginas desenvolveram-se, ou seja, já não era aquela página de Facebook com um post para as pessoas completarem uma frase, portanto, já eram coisas mais interessantes. E pronto, tenho continuado desde então, até à altura de Covid, em que percebi que adorava o trabalho remoto, ou seja, eu fazia desde 2014 que trabalho remotamente, mas como freelancer, ou seja, tinha um cliente aqui, um cliente ali, sempre tive rendimentos extra porque eu não queria depender de uma só fonte de rendimento. E pronto, em 2020, que foi quando começou a pandemia, percebi, eu adoro trabalho remoto. Eu não quero voltar ao escritório. Quer dizer, não me importo voltar, mas é quando eu quero e não quando sou obrigada. Até porque, pronto, a mim dava-me jeito de visitar a família, não ser só um fim de semana a correr, ou poder estar com a minha avó que estava num lar, pronto, e estamos a falar de 300 e 400 quilómetros de distância, que para mim fazia muita diferença. Um, então, pronto, foi aí que eu decidi começar a candidatar-me a empregos remotos e consegui efetivamente um emprego numa empresa sediada no Dubai e a partir daí foi, ok, trabalho remoto é para a minha vida. Boa, excelente, excelente. Olha, ainda bem que trouxeste o ponto do trabalho remoto, do que é que isso significa depois na prática, não é? De, pá, já não preciso passar só o fim de semana com a minha família, eu posso ficar mais dias. E nós estamos a entrar agora na época de Natal, e eu acho que é uma das alturas em que eu sinto mais isso. E eu penso muitas vezes que aquele dia 23, 24, às vezes o 25, são dias de viagem, para quem tem que regressar ao trabalho ou para quem está a sair. E principalmente quando vemos as típicas publicidades sobre segurança na estrada, que são alturas atípicas, não é? Porque há mais trânsito, as pessoas estão estressadas, é as compras de Natal, é chegar cedo. E eu penso muitas vezes, o trabalho remoto podia solucionar tanta coisa aqui, não é? Podia ser um Natal tão mais calmo, a desfrutar tão mais, e é uma das alturas em que eu mais valorizo trabalhar remotamente, porque eu também me lembro de fazer as minhas viagens quando trabalhava em Lisboa e tinha que vir para Braga. E era realmente muito doloroso. Por isso, Sim, obrigada por trazeres alguma dessas situações. sim, eu acho que o trabalho remoto para muitas pessoas ainda é visto como ou é para os nómadas digitais que querem andar aí a viajar e depois não trabalham, existe esta falsa percepção de que como estão sempre a viajar não trabalham, não é? Porque como é que tu consegues equilibrar uma coisa e outra? E depois existe a percepção, e atenção, estou a falar da parte mais negativa, a percepção de é para quem quer ficar em casa e fingir que trabalha enquanto está a ver televisão, está a ver Friends e está no computador fingir que trabalha. E na verdade não, porque isto é uma visão de quem, se calhar, vive num sítio onde toda a família e a rede de apoio vivem no mesmo sítio, onde é esta ginástica que se tem de fazer entre equilibrar férias, ou aliás, se tu quiseres passar um pouco mais tempo com a tua família, tens que meter férias e em vez de usar essas férias para ir viajar, estás a usar para fazer uma coisa que se calhar outras pessoas fazem no dia a dia. E às vezes não existe muito, lá está, é uma visão muito afunilada e às vezes é preciso conhecer outras realidades e até viver outras realidades, porque eu também não tinha esta percepção até vir para o Porto e sentir que, ok, tenho uma família no Alentejo, a outra família em Lisboa, tenho que estar constantemente a escolher entre elas, ir de carro, porque às vezes quando tu tens que carregar, no Natal principalmente, prendas, ou até queres passar uma semana lá, ainda mais malas e etc., é difícil de transportes, então levas o carro, é super caro, portagens, combustível, e muita gente não tem noção de que é uma altura, lá está, como estavas a dizer, super estressante.
E que, efetivamente, o facto de andares muito na estrada também aumenta a tua probabilidade de teres um acidente, principalmente se vier numa altura de muito cansaço. E, aliás, no Natal já me aconteceu eu ter que voltar no 25 e sentir que as pessoas que estavam na estrada estavam todas cansadas e eu via os carros, até caminhões a fazer aquelas que Vou passar. claramente alguém estava a adormecer. Ou seja, eu penso, que perigo! E isto podia ser tão facilitado com, às vezes, só as empresas de, ok, durante a semana de Natal e Ano Novo, trabalhem em casa, Yeah. trabalham onde quiserem. Podia ser só isso. Ou seja, a empresa até nem precisa de ser sempre remota, mas podia dar essa facilidade. Claro que não estamos a falar de profissões como médicos, enfermeiros, ou seja, profissões que é impossível fazer remotamente. Mas eu acho mesmo que se toda a gente que pode trabalhar remotamente e quer trabalhar remotamente, nem toda a gente quer, pudesse fazê-lo, as pessoas que têm profissões presenciais também iam beneficiar, porque há menos trânsito, menos probabilidade de acidente, menos pessoas estressadas, porque quem está lá, pronto, está. Ou seja, não são 3 horas de trânsito como acontece em Lisboa. Não sei, para mim o trabalho remoto só tem vantagens. As pessoas perguntam-me sempre, e a desvantagem, o isolamento e etc. E eu, isolamento, mas vocês. Isto só é uma pergunta, porque as pessoas não conseguem ter vida depois do trabalho. Porquê? Porque passam o tempo no trânsito, então obviamente não têm tempo. Claro que se sentem isoladas e que o único momento de convívio é o trabalho. Mas para mim o trabalho é para trabalhar, não é para conviver. E atenção, eu convivo. Mas Aliás, nós percebes? estamos a É um trabalhar neste bocado. momento e estamos a conviver, não é? E falar sobre nós e tudo mais, mas sim, há muito essa ideia do Sim, isolamento sim. e da solidão. E há a ideia de tu não te consegues conectar com as pessoas se não estiveres com elas fisicamente, presencialmente. E eu posso já refutar totalmente esta ideia. Ainda ontem, aliás, eu ontem fiz 8 horas de viagem, tipo 4 horas para Lisboa, 4 horas para cá, porque o autocarro demora sempre mais tempo, hum, para estar com uma amiga minha do Kosovo, que é uma amiga que, lá está, conheci na empresa onde estava a trabalhar. Nós ficámos amigas sem nos conhecermos pessoalmente. Ontem foi a primeira vez que estivemos juntas presencialmente. Eu fui a segunda pessoa da vida dela a saber que ela estava grávida, numa altura que ela nem sabia o que é que ia fazer à vida dela. Ela disse: Eu tenho que desabafar, e meu Deus, coisa. Ontem conheci a filha dela. Piada. Ainda se juntou a nós um colega nosso, pronto, não é uma pessoa tão próxima, ou seja, não era uma pessoa com quem eu tinha muita relação, mas gostava. E ontem juntou-se a nós. E ele é do Irão, veio viver para Lisboa e tivemos uma tarde maravilhosa. Hum, Lá está, com pessoas que eu só conhecia remotamente. E quer dizer, eu às vezes não faço isto por pessoas que se calhar conheço presencialmente, de estar a ir fazer esta viagem toda, porque a conexão não é uma coisa que se trabalhe apenas por estar no mesmo sítio. Trabalha-se porque existe uma intenção de ser trabalhado. E no trabalho remoto, aquilo que eu mais gosto é, se tu não gostas daquela pessoa, tu não tens de ter uma relação com ela, a não ser profissional, daquelas, pronto, de trabalho, mas não tens que conviver com ela, não tens que lidar com ela, no sentido de não tens que estar sempre a falar com ela nem a ver a cara dela. Mas as pessoas que tu queres criar uma relação, tu podes encontrar 15 minutos na semana para trocar umas mensagens ou decidir, ok, olha, vamos ter aqui uma reunião em que não vamos falar de trabalho. E que eram dinâmicas que eram implementadas pela empresa. Maravilhoso! E eu fiz amigos, já fui a 2 casamentos de pessoas que conheci remotamente. Quer dizer, acabei por criar uma relação muito mais profunda com estas pessoas, porque era mais intencional, porque as nossas, ou seja, a videochamada não era, então, pois, já viste aquela notícia? Não, era, olá, então, e o que é que tu gostas de fazer? E começam a partilhar coisas da vida, ou seja, é uma relação que vais mais rapidamente a uma conexão mais profunda do que propriamente aquela conversa de café que, lá está, que vais tendo ao longo do ano e que só depois é que começas a deixar a pessoa entrar na tua vida. Pronto, eu pessoalmente gosto mais gosto de ti, estou a sentir a energia, não vou estar aqui com falinhas mansas. Se a cena sintonizar, ok, de repente somos amigas. E é incrível. Portanto, eu hoje posso dizer que parte dos meus melhores amigos são pessoas que eu conheci remotamente.
Bom ponto, excelente, excelente. Obrigada também pelo storytelling, porque realmente mostra como é possível essa criação de conexão tão boa e tão humana, desta forma, não é? E uma das primeiras pessoas que nós trouxemos ao podcast foi o Gonçalo Wall, e ele trabalha muito Uhum. este tema de comunidades, e nós falamos muito disso. E até ligando aqui às redes sociais, que eu gostava muito de te ouvir falar deste tema, ele explicou que as redes sociais é como uma velhinha que está à janela. Então, na verdade, a velhinha está à janela porque está sozinha, porque não tem ninguém com quem beber um copo de vinho. Lembro-me perfeitamente dele explicar isto. E eu adorei esta explicação tão visual, porque muitas vezes nós também associamos este trabalho remoto às redes sociais, ao isolamento, a estarmos sozinhos, não é? Estamos ali entretidos com algo que nos dá a dopamina e que nos faz invejar uma vida melhor, mas não estamos a cuidar da nossa. Então, tu Exatamente. que és uma advocate do trabalho remoto, que acreditas nesta criação de relações humanas e que gostas de gerir redes sociais, do copywriting, do conteúdo, de trazer para cima da mesa conteúdo bom, como é que tu vês as redes sociais hoje em dia? Ou seja, de forma clean, o que é que são para ti as redes sociais? O que é que tem de bom? O que é que tem de mau? O que é isto na nossa vida, na nossa sociedade? Olha, as redes sociais eu costumo dizer que é um bocado como o dinheiro. Exponencia aquilo que nós somos. Exponencia, às vezes, aquilo que nós queremos ser e detalhes de nós que se calhar não fazíamos na vida real. Ou seja, vou explicar. Pegando primeiro na parte assim um bocado mais negativa, aqueles guerreiros do teclado, que vão espalhar hate, ou seja, muita gente que se sente super à vontade para te criticar e serem maus nas redes sociais porque estão escondidos por ou um perfil falso ou estão simplesmente pela plataforma. E isso diz muito das pessoas, porque essas pessoas não iriam fazer isso à tua frente, na tua cara. Porque existe aqui uma parte de coragem e cobardia que, quando tu sentes protegido por. E é falsa essa sensação de proteção por um perfil, tu achas que podes tudo. Então é como o dinheiro, não é? Quando tu sentes que tens muito dinheiro, das duas uma, ou és aquela pessoa que tenta ajudar as outras pessoas, ou és aquela pessoa que tenta extorquir mais dinheiro, ou que tenta enganar, ou que quer entrar naquele jogo de. Ou que trata mal as pessoas porque acha que, lá está, que o dinheiro te faz sentir superior, não é? Portanto, isto das redes sociais é um bocado isso. Ao mesmo tempo, por outro lado, nas redes sociais pode ser um sítio maravilhoso e foi isso que eu encontrei nas Ricas em Construção. Aliás, que encontrei e que acabei também por criar porque eu tinha muita noção daquilo que eu queria, que é uma comunidade saudável, uma comunidade em que não tens aquela questão da inveja portuguesa, não é? Porque a inveja portuguesa é muito particular, não é aquela pessoa tem aquilo, então quero aprender ou quero também ter aquilo. Não, é aquela pessoa que quer ter aquilo, mas eu não quero que aquela pessoa quer, eu quero que alguma coisa destrua aquilo que ela tem. Pronto, isto é a inveja portuguesa. E felizmente eu tenho visto alguma mudança nesse sentido, porque a gestão de redes sociais, quando inclui a gestão de comunidade, e isto é uma coisa que falta em muitas marcas, muitas pessoas também, que é a parte da comunidade. É uma ótima plataforma para a criação de comunidade, porque então a forma como o algoritmo está criado neste momento, não é? Que é unir pessoas com os mesmos interesses. Ou seja, tu começas a perceber, eu que só quero conteúdo sobre mamãs e bebés e etc. É O isso que vai algoritmo ser. aprende isso sobre ti e começa-te a mostrar. Então, se tu, como criadora de conteúdo ou como marca que está presente nas redes sociais, criares um lugar seguro, um lugar saudável para essas pessoas estarem, as pessoas começam a criar ligação entre si também. E isso é algo mesmo muito bonito. Mas é literalmente a forma como tu usas as redes sociais que vai determinar a experiência que tu tens nelas. Ou seja, se tu queres ser essa velhinha a criticar e a cuscar e a mostrar, olha-me o que esta publicou, é isso que vais ter. É isso que vais tirar das redes sociais e vais achar que é um sítio super fútil. Mas se for, olha, descobri isto, aprendi isto, olha só esta cena, e começas a interagir e começas a falar com as pessoas que estão a criar esse conteúdo, e de repente cria-se ali um grupo de pessoas
e pessoas que estão a responder entre si nos comentários e concordam e aprendem umas com as outras, e de repente torna-se um lugar incrível. Mas nós, como pessoas que estamos a criar esse lugar seguro, nós temos que ter noção que esse lugar seguro só existe se a comunicação não for unilateral, que é aquilo que eu vejo como gestora de redes sociais a acontecer em muitas pessoas, muitas marcas, etc. Que é, existe esta vaidade do número de seguidores, não é? Que já é um fator, uma métrica que não faz assim tanta diferença. E então, e atenção, eu percebo perfeitamente a incapacidade de responder a toda a gente, porque às vezes é muito, pronto, é soberbante, não é? Claro que sim. Soberbador, agora não sei muito bem qual é a palavra correta, mas Sim, sim. acaba por ser muito, mesmo muito. Hum, mas aquela cena de, ok, porque tu achas que tens muitos seguidores, já podes maltratar as pessoas. Não, é precisamente o contrário. Tu podes ser um lugar seguro para as pessoas partilharem contigo, sentirem que as redes sociais não são um sítio tóxico, mas são um sítio onde tu podes aprender, onde tu podes inspirar-te. Porque foi por isso que nasceram. Foi primeiro pela questão da partilha. Então, para mim não existe redes sociais sem gestão de comunidade. Mas a gestão de comunidade é muito desvalorizada por muitas marcas e por muitas pessoas que estão a começar a criar. E na verdade foi assim que eu cresci. Foi eu interagir com outras pessoas, falar, criar conversas, levantar questões, sentir, e as pessoas sentem isso. Então, para mim, as redes sociais vão ser sempre um espelho daquilo que tu és. E pronto, é basicamente isto que tenho a dizer sobre as redes sociais. Sinto que já estou aqui a entrar tipo, numa espiral. Que bom ouvir-te falar sobre este tópico, Margarida, porque as redes sociais, acho que para nós as duas aqui são uma fonte de comunidade, de alunos, de clientes, de parcerias muito, muito grande, não é? Hoje em dia. E para mim ainda é difícil ver o lado positivo. É difícil porque há tanta coisa ali, não é? Há tanta coisa menos boa que realmente construir um negócio que traz valor às pessoas, que as pessoas consigam entender esse valor, conseguirmos nós acrescentar valor a elas, falar dos problemas do dia a dia e desconstruir um bocadinho de como é que aquilo pode ser melhor, não é? De forma tranquila, é muito engraçado. E por acaso eu às vezes até costumo partilhar alguns desses comentários menos bons. Então eu lembro-me que outro dia tivemos um que dizia assim: isto é básico, num dos nossos anúncios, num dos nossos reels, e foi muito curioso porque eu partilhei em modo de brincadeira, não é? Dizer, malta, eu vou fechar a Téquia, isto é básico. E houve tanta gente a dizer, oh Mariana, esqueci isso, obrigada, obrigada pelo que fazes. Pá, eu senti que estava no caminho certo. Por isso é bom que as pessoas também ganhem essa noção, não é? Também de nos rodearmos daquilo que queremos aprender. E desta aí uma dica muito boa, que é, se calhar, podemos fazer um diagnóstico, olhar para as nossas redes sociais e ver o que é que está lá. Não é? O que é que o algoritmo nos tem mandado? E se nós queremos ser aquela pessoa? E isso, se calhar, é uma reflexão do que nós temos à nossa volta. E se nós olharmos e não gostarmos muito do que está ali, se calhar então os nossos interesses podiam sofrer aqui um shakezinho, não é? Portanto, isso é uma muito boa Sim, ideia. Gostei, gostei. sem dúvida, até porque muitas vezes dizem nós somos aquilo que comemos, não é? E isso está muito ligado à parte, lá está, do fitness, de te sentires bem com o teu corpo, fazeres exercício, etc., hábitos saudáveis, mas esquecemos-nos completamente. E hoje em dia até falamos tanto de burnout, e depressão e ansiedade, e não percebemos que as redes sociais, muitas vezes, aliás, o tempo de ecrã, não é as redes sociais, o tempo de ecrã É é verdade. também algo que nós consumimos. Então, Muito. obviamente, que a nossa saúde mental por vezes está má, porque aquilo que estamos a consumir é péssimo, mas ainda não há muito esta sensibilização, ou pelo menos esta consciência, de que, ok, se calhar nós temos é que curar, e quando eu digo curar, é fazer a curadoria daquilo que estamos a consumir, porque se nós vamos fazer uma dieta para não estarmos sei lá, a comer tantos doces, porque os nossos níveis de açúcar no sangue estão horríveis, o colesterol está alto, nós também temos que fazer esta curadoria, mas como nós não temos umas análises, não é? Tipo, ao nosso cérebro, a dizer, olha, o problema está aqui, nós não sabemos muito bem o que fazer, mas muitas vezes é seguir pessoas que
ensinam, seguir pessoas que inspiram e às vezes até, e isto é aquilo que eu mais gosto nas redes sociais, que é as redes sociais podem ser uma ótima forma de nós sairmos da nossa bolha. Porque nós, pronto, com os amigos, convívios, nem sempre tu consegues sair da tua própria bolha e conhecer outras realidades, porque as tuas Yeah. circunstâncias de vida não te permitem. Mas as redes sociais podem permitir. Podem, se nós, em vez de instigarmos o gossip, ou a crítica, ou o queixume, instigarmos a curiosidade e o interesse em saber mais, ou conhecer outras coisas, ou nem que seja só, ok, eu não concordo com esta pessoa, mas eu quero perceber porque é que ela pensa isto. E não é para eu a convencer a pensar como eu. É só para eu perceber a lógica desta pessoa. Só esse exercício já nos abre mundos e tudo isso até vai influenciar a nossa vida pessoal e profissional, porque lá está, quanto mais mente aberta, e mente aberta não significa ser super liberal, porque eu percebo que existam pessoas mais conservadoras que não querem abdicar de certos princípios, de certas ideias, o que seja. Mas a abertura de perceber existem pessoas com outras realidades e que para elas isto faz sentido, mesmo que eu não concorde, mas ok, eu estou aqui e quero, ok, conseguimos conviver. Ou seja, eu consigo estar e trabalhar e conviver com alguém que não, com quem eu não concordo, seja com o estilo de vida, mas é possível estabelecer uma relação. Isto é um exercício de relações interpessoais e isto é super importante para a nossa vida profissional, Uhum. porque nós não queremos. Aliás, para mim, o ideal numa empresa não é tu teres pessoas que pensam igual, é pessoas que trazem diferentes perspectivas. Queres é pessoas que tenham os mesmos valores no sentido de responsabilidade, autonomia, hum, empatia, conseguirem estar uns com os outros, isso sim. Mas de resto, queres perspectivas diferentes, porque é isso que vai tornar tudo mais rico. E seja na vida profissional, na vida pessoal. Portanto, as redes sociais podem ser uma ponte incrível para isso, mas é preciso uma proatividade nossa para encontrar pronto, essas coisas fora da nossa bolha. Portanto, sim, super, façam uma curadoria às redes sociais. Entrem em grupos de Facebook. As pessoas acham que o Facebook está morto, mas não está. Grupos de Facebook, para mim, o que me abriu muito a mente foi entrar em grupos de nómadas digitais, porque eu queria ter a vida deles. Então pensei, com quem é que eu vou aprender? Com quem já tem esse estilo de vida. E depois percebi que eu não queria ser nómada digital, mas essa aprendizagem trouxe-me o meu trabalho remoto. Então, pronto, tudo pode ser ótimo, se nós instigarmos a curiosidade. Bom, curiosidade é realmente uma palavra-chave no meio disto tudo. Ok. Hum, partindo aqui para a minha penúltima pergunta, Margarida. Estávamos a falar aqui deste percurso profissional e também pessoal. Eu acho que é realmente, eles andam sempre de mãos dadas, então eu gosto muito de pôr sempre os dois. E falando de progressão de carreira e pensando nas pessoas que tu também acompanhas e que querem mais da vida profissional, seja mais dinheiro, mais flexibilidade, mais liberdade, quais é que para ti são os primeiros passos? Eu acho que já falaste de alguns, mas para darmos aqui algo acionável, quais é que são os primeiros passos para ti quando me começa a passar pela mente, se calhar não é isto, gostava de fazer outra coisa, não sei se é bem aqui. O que é que se pode fazer? Olha, pegando naquilo que estávamos a falar, sair da nossa bolha é a primeira coisa, porque aquilo que nós temos e aquilo que fizemos até agora levou-nos aonde estamos agora. Portanto, se nós queremos uma coisa diferente, temos que fazer alguma coisa diferente. Pronto, e às vezes é uma coisa tão pequenina, como ir a um jantar de networking, por exemplo, se fores designer, ir a um jantar de networking de designers, por exemplo. Ou juntar-te a uma comunidade de design, ou, por exemplo, és designer, mas queres passar para UX design, por exemplo. Ou seja, existe aqui uma pequena transição, embora seja muito subtil, entre aspas, um, mas ok, então queres aprender com alguém que já lá esteja. Queres perceber como é que é, porque uma coisa é a tua percepção do que é um UX designer, outra coisa é a realidade. E então conhece pessoas que estão no sítio onde tu queres estar, independentemente daquilo que seja. É uma transição de carreira, fala com pessoas que estão na carreira que tu queres, pede conselhos, hum,
senta-te na mesa com eles, não é? Porque é um bocado aquela questão de em que mesas te tens sentado ultimamente. Se é na mesa de sempre, vais ouvir as histórias de sempre e está tudo bem, é confortável, mas de vez em quando, uma vez por mês, vai ouvir outras histórias. Um, e por isso é que eu gosto muito de criar comunidade, e foi por isso que eu criei o The Achievers Club, que é, de repente tens centenas de pessoas com perfis diferentes, que dão perspectivas diferentes e que ajudam. Lá está, não é, eu nunca quis criar uma coisa que fosse só o meu conhecimento para as pessoas. Eu quero o conhecimento de toda a gente. Ou seja, multiplicado ali por centenas de pessoas, de repente qualquer pergunta tem uma resposta. E então acho que se puderem juntar-se a uma comunidade que tenha lá está, a interajuda, as ambições, não digo os mesmos objetivos, mas pelo menos mais ou menos a mesma direção, isso já vai ser, lá está, já estás a colocar, para quem acredita na cena das energias, naquela vibração mais alinhada, não é? Aquela frequência mais alinhada àquilo que tu queres. E depois é, sinceramente, e acho que é aqui a parte que muita gente vem às vezes com alguma ilusão, que é perceber que às vezes leva tempo, mas leva sobretudo trabalho. Ou seja, nenhuma mudança acontece porque fazemos assim, não é? E eu às vezes, pronto, eu tenho muitas pessoas que chegaram até mim um pouco porque outras páginas mais de finanças pessoais e investimentos falaram sobre mim, até muito mais pelo rendimento extra. E às vezes acham que a minha solução vai ser tão simples como clicar num botão para meter um investimento, lá está, para investir no S&P 500 ou, sei lá, até nos certificados da Forro, e acham, pronto, que é tão fácil quanto isso. E atenção, investimentos e etc. tens de estudar, mas depois a aplicação, não é? Na prática, A aplicação é pronto, fácil, dependendo né? daquilo que tens Comprar é investido, fácil. é fácil. O conhecimento que está por trás Exatamente. é um parafuso. Apertar o parafuso é fácil, saber Agora, qual é o parafuso é difícil. E tem esforço. Sim. exatamente. Nós estamos muito numa onda de O esforço mínimo, trabalho. ultimamente. É verdade. É verdade, é verdade. Obrigada por trazeres isso também para cima da mesa, porque isso é uma dor que tu sentes, é uma dor que eu sinto igual. E para mim, eu deixo sempre muito claro que todos os nossos alunos, isto nunca é nós não fazemos nada por ti. Nós ensinamos, te damos as ferramentas e fazemos contigo. Mas és tu que vais fazer, és tu que vais aprender, és tu que vais estudar, és tu que vais atrás. Então essa responsabilidade tem que passar para o outro lado, e se calhar é um dos desafios maiores hoje em dia, que é as pessoas assumirem a responsabilidade é minha. Se eu não chegar lá é porque eu não fiz. Portanto, é para continuar. Sim, sim. Acho que é um desafio que temos aqui em comum, mas que estamos a chegar lá. Depois como eu costumo dizer, não é para quem aliás, precisa, é para quem quer. é Não é? muito interessante. Isso faz realmente muita diferença. Desculpa que eu Tivemos acho aqui que isto está a bloquear um bocadinho, sim, mas ok, desculpa se nós temos eu. acho que te interrompi sem querer, Sem mas problemas. acho que já está tudo ok. Margarida, vou passar aqui para a nossa Ahm, última pergunta da praxe, pode ser? ok, Que é, força. sabendo o que a Margarida sabe hoje, o que é que dirias à Margarida do passado no início da sua carreira profissional? Não te queixes tanto. Eu tive uma fase em que me queixei muito. Mas é isso. Ou seja, é perceber que o tempo que eu tive a queixar-me foi um desperdício de tempo, porque foi anos. E eu se calhar podia ter tido uma vida muito mais facilitada se eu, em vez de me queixar, fizesse alguma coisa por isso. E a verdade é que foi em 2019 que eu comecei esse processo, ou seja, atenção, ainda me queixei muito em 2019, 2020 e 2021. Mas em 2019 foi quando eu comecei a fazer alguma coisa, ou seja, comecei a ter mais rendimentos, comecei a lutar por objetivos que eu tinha. Portanto, o não me queixar seria o ideal, porque é pensar, por cada vez que estás a queixar, tu estás a ir para baixo, estás a colocar-te numa frequência que não é fixe. Claro que vais notar as coisas que estão mal, porque tu estás-te a queixar. Se tu escolheres ver, ok,
as aprendizagens, o que está ali, o potencial e as oportunidades, vai ser mais fácil começares a subir. E mesmo assim, pronto, acho que isto que me aconteceu também foi a prova para muitas outras pessoas que têm o mesmo percurso, que, ok, a qualquer momento tu podes efetivamente deixar de queixar, não interessa se é aos 20, se é aos 30, se é aos 40. E a partir daí a vida muda, e a verdade é essa. Portanto, acho que esse seria o meu maior conselho. Excelente, olha, gostei. Nunca tínhamos tido esse conselho. Também vou adotar, gostei muito mesmo. Muito bom, muito bom. Foi um problema muito, muito intenso comigo. Entrei mesmo numa espiral muito negativa e ter saído dela para mim foi incrível. Porque na verdade eu não precisei de nada a não ser de eu decidir isso. Exatamente. Ok, a partir de hoje não me vou queixar mais. Acabou. Não vou queixar. Não Pá, quero mais isso. e durante um ano não me vou queixar. Fiz este exercício e correu bem. A verdade é que correu bem. Claro. É um dos nossos primeiros exercícios no programa da Tech. É mesmo esse. 24 hours, no complaints. Tem. Muito bom. Foi Margarida, muito espetacular. obrigada por estares aqui connosco hoje, por partilhares a tua jornada, a tua aprendizagem, os teus desafios, trazeres para cima da mesa não o que as pessoas querem ouvir, mas o que é que precisam de ouvir, ok? Portanto, isso é muito importante mesmo. Portanto, mesmo muito, muito obrigada aqui por trazeres a tua perspectiva e pelo que estás a fazer. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite e foi um prazer estar aqui e partilhar tudo isto. Pronto, e desculpem se falo um bocadinho demais, eu quando me falo depois é difícil calar-me, mas muito obrigada, foi um prazer. Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Tech Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional.